Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Minha gente, vamos ao texto bíblico nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos hoje iniciar uma série de sermões. Obrigado aí pelos R$2 de valor. Uma nova série de sermões na carta de Tito. Nós vamos hoje meditar no capítulo 1. E essa série ela tem por tema liderança, doutrina e boas obras. São palavras, expressões que nós encontramos com muita clareza na carta de Tito. Nessa oportunidade nós vamos ao capítulo 1 e meditar nessa primeira parte, nesse primeiro sermão, que fala sobre as saudações iniciais costumeiras do apóstolo Paulo. Então eu quero convidá-lo a deixar a sua Bíblia aberta na carta de Tito, capítulo 1. Se você não está familiarizado, a carta de Tito é bem simples, Novo Testamento, cartas pastorais, vai passar 1 Timóteo, 2 Timóteo, logo depois Tito. Amém, meus irmãos? Tito, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A ti, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos a mais uma breve palavra de oração? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. Ela é para nós viva e eficaz. Rogamos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito clara e muito poderosa. Que a palavra gere em nós mudança e um comportamento que glorifique o teu santo nome. Essa é a nossa oração por Cristo Jesus. Amém. Bom, eu diria, meus irmãos, que depois de Jesus, o apóstolo Paulo é o meu personagem bíblico favorito. E olhe que, se tratando de personagem bíblico que a gente mais gosta, eu sei que a disputa é boa. É ou não é? Eu poderia citar aqui vários personagens que a gente gosta, que a gente se identifica. Talvez alguns preferem Davi, o homem segundo o coração de Deus, guerreiro, valente e adorador. Outros talvez prefiram Moisés, o libertador escolhido para conduzir o povo de Deus a uma libertação. Quem sabe outros vão preferir, por exemplo, Josué, grande libertador, guerreiro que deu sequência à obra de Moisés. Ou talvez você prefira um dos profetas, Isaías e a sua poesia profética, Jeremias e a sua sensibilidade espiritual, ou quem sabe Elias e os seus eventos espirituais magníficos. E todos eles de fato são admiráveis, mas me permita dizer que Paulo é o meu preferido. Afinal de contas, Paulo é Paulo, né, irmãos? E se tratando do apóstolo Paulo, nós temos vários predicados a qual nos fazem admirá-lo, não só por sua capacidade, mas especialmente por sua vida pautada na graça. Um ex-perseguidor da igreja que se torna o maior missionário da igreja. Além disso, um grande teólogo com uma mente afiada, um conhecimento profundo das
Escrituras, um verdadeiro sistematizador da fé cristã, o autor da grande carta aos Romanos, o maior tratado teológico da história da igreja. Além disso, o grande plantador de igrejas do Novo Testamento. E sim, eu admiro cada um desses predicados de Paulo, mas o que mais me encanta em Paulo não é a sua biografia, os seus predicados, como eu acabei de listar, mas o que mais me impressiona em Paulo é a sua capacidade de escrita. Meus irmãos, ler Paulo é se deparar com alguém que possuía uma mente afiada, linguisticamente falando, e que a partir da estrutura do que ele escreve, nós temos doutrinas amplamente práticas para o nosso dia. Como disse, Paulo foi o escritor mais evidente do Novo Testamento. É o autor com o maior número de livros ou de cartas do Novo Testamento. E veja, o estilo de Paulo ao escrever as suas cartas não era para simplesmente impressionar, mas para transformar. À medida que Paulo escreve, a gente vai percebendo que, ao mesmo tempo que o seu conteúdo ele é pastoral, cuidadoso, ele também é extremamente prático, nos convidando a uma vida de prática na palavra de Deus. Repito, eu sou um profundo admirador do estilo literário de Paulo, da maneira como ele sintetizou as suas cartas e organizou as suas ideias. E dentro desse escopo das cartas de Paulo, há duas partes que eu mais gosto, que é a saudação inicial e a sua despedida com aplicações práticas. Toda e qualquer carta que você lê do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ela vai ter sempre essa estrutura: saudação inicial, conteúdo doutrinário e, no final, despedida com aplicações práticas. Paulo, como ninguém, sabe usar as palavras para introduzir, saudar as suas cartas. E um grande desafio para o pregador, e você pode perguntar qualquer um dos pregadores aqui da igreja, sem dúvidas, é a introdução. São as primeiras palavras. É a maneira como você vai começar o sermão ou começar a escrita. Isso se consiste em um grande desafio. Quando lemos o apóstolo Paulo, percebemos que cada uma das suas palavras, cada linha, cada letra possui propósito e significado. Nas saudações de Paulo, a teologia é verdade, mas também a missão, a emoção, a relacionamento. Como se o Espírito Santo ele soprasse doutrina até nos bons dias de Paulo. A linguagem do apóstolo está carregada desse sentimento. E hoje eu quero pensar com você sobre uma dessas saudações, especialmente a que o apóstolo Paulo faz ao seu filho na fé por nome de Tito. E diante disso, eu acredito que é importante que a gente pense um pouco sobre quem foi Tito. Quem é esse, o remetente para qual Paulo endereça essa carta? E veja, meus irmãos, a Bíblia diz que Tito, esse que recebe a carta de Paulo, ele era um grego, segundo Gálatas 2:3. Portanto, um gentio, ou seja, um não-judeu. Ele não vinha de uma tradição judaica, mas foi conquistado pela mensagem da cruz pregada pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz ainda, no capítulo que lemos aqui, versículo 4, que o apóstolo Paulo vai chamá-lo de meu verdadeiro filho, denotando uma relação de extrema proximidade a qual eles tinham, de modo que dá para perceber que Tito não era apenas um cooperador, mas um filho na fé do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12:18, Paulo também o chama de irmão, o que denota equilíbrio na relação. De um lado, Tito é discípulo, de outro, companheiro de ministério, mas sobretudo, irmão na fé em Cristo Jesus. A Bíblia ainda diz que esse mesmo Tito acompanhou Paulo em momentos decisivos do seu ministério. Gálatas 2:1 diz que ele foi a Jerusalém para dar testemunho da circuncisão, ele mesmo, que não era judeu, mas que foi alcançado pela mensagem da cruz de Cristo.
Mais tarde, como veremos em 2 Timóteo 4, já na reta final da vida do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer que o enviou para uma região da Ásia, muito possivelmente para atender às demandas do campo missionário. Olhar para a vida de Tito, meus irmãos, é perceber o discipulado na prática. Veja, Tito não buscava posição, mas buscava servir. Para Paulo, Tito era um discípulo confiável, leal, sensato e corajoso. Podemos dizer, portanto, que olhar para a vida de Tito é perceber o retrato de um discípulo maduro, um filho da fé que aprendeu com humildade, um irmão do serviço que cooperou com integridade, um servo diligente que executou as missões com zelo. Portanto, meus irmãos, cada um de nós, a exemplo de Tito, vai precisar de um Paulo que nos ensine, nos discipule, nos forme espiritualmente, quem sabe até nos pegue no colo, no sentido espiritual, mas que nos mostre o caminho do reino de Deus. O discipulado verdadeiro também nos ensina que nós precisamos de Titos, discípulos que crescem, amadurecem e se tornam obreiros prontos e fiéis para servir no reino de Deus. Olhar para a carta de Tito, e apesar de curta, é se deparar com uma carta reveladora em seu conteúdo. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve para Tito em um contexto em que Tito está extremamente difícil, porque Paulo escreve para Tito e ele está na ilha de Creta. Tito é um pastor que foi enviado para o ministério. E veja, os cretenses, ou seja, os pertencentes da ilha de Creta, eles tinham fama de mentirosos, egoístas e corruptos. É só você ler o versículo 12 ainda desse mesmo capítulo e veja, é nesse ambiente que Tito é chamado a organizar a igreja. Que desafio! A carta tem pelo menos 5 grandes ênfases. A primeira, a gente encontra já no versículo 5 dessa saudação. Paulo escreve para lembrar a Tito de sua tarefa de organizar a igreja e de designar presbíteros. De modo, meus irmãos, que a igreja saudável é uma igreja organizada. A fé madura produz responsabilidade. A segunda ênfase dessa carta é que Paulo escreve para divertir a Tito para ter cuidado com os falsos profetas. E sim, meus irmãos, Paulo sabia que onde o evangelho cresce, o inimigo sempre vai semear engano. A presença do falso sempre vai atrair, ou a presença do verdadeiro sempre vai atrair o que é falso. Mas a presença do falso não anula o que é verdadeiro. Paulo então recomenda que Tito esteja alerta com esses falsos profetas. Uma outra ênfase que nós encontramos nessa carta é que Paulo escreve a Tito para encorajá-lo no pastoreio dos distintos tipos de pessoas, como vemos no capítulo 2. A carta, nesse ponto, é muito bonita, porque Paulo vai orientar Tito a ensinar homens idosos, mulheres idosas, jovens e servos, nos lembrando, meus irmãos, que na igreja todos têm lugar, de tal modo que o evangelho é inclusivo, mas é exclusivo na verdade. Outra ênfase dessa carta é que Paulo escreve a Tito para enfatizar o verdadeiro significado da graça, como vemos no capítulo 2, versos 11 a 14. Os cretenses achavam que, por serem salvos pela graça, eles podiam pecar à vontade. E eu acho que você já viu essa doutrina também nos nossos dias. A chamada hipergraça, que traz o entendimento errado de que uma vez salvo pela graça, nós podemos pecar à vontade, afinal de contas, somos salvos. Quando na verdade a ideia da salvação pela graça nos desperta justamente para o contrário. Uma vez que somos salvos pela graça, a evidência dessa salvação é que nós
amamos tanto o nosso Senhor que passamos a odiar o nosso próprio pecado. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai corrigir esse erro, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, mas para que a gente viva uma vida santa e piedosa. A graça não é licença para pecar, é poder para viver uma vida santa. Por fim, a última ênfase que nós encontramos na carta de Tito é que Paulo escreve a Tito para explicar como lidar com os encrenqueiros da igreja. Você acredita, irmão, que aqui não, graças a Deus aqui na ponte não, mas lá na ilha de Creta tinha crente encrenqueiro que arrumava briga, fazia confusão, pessoas que viviam na tensão de procurar briga por qualquer motivo. Depois leia o capítulo 3, versos 9 a 11. Paulo é direto, ele vai dizer, olha, evite questões tolas, genealogias, contendas. E meus irmãos, infelizmente, existem pessoas que preferem discutir do que servir, polemizar do que amar. E ainda hoje, por aí, aqui não, mas por aí, a gente ainda encontra alguns encrenqueiros de plantão. E a resposta bíblica para isso não é alimentarmos brigas ou polêmicas vazias, mas preservarmos a unidade do Evangelho e a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Dito isso, meus irmãos, podemos mergulhar nessa saudação do apóstolo Paulo, começando pelo versículo 1. Olha como é que Paulo começa, diz ele: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Eu gosto muito de Paulo porque Paulo, ele, apesar de ser quem era, diz a Bíblia que fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, o grande mestre da fé judaica da sua época, com um currículo invejável, judeu, cidadania romana, alguém que dominava a fluência de alguns idiomas, mas veja como Paulo sempre se apresenta. Ele inicia não falando dos seus predicados, mas da sua identidade em Cristo Jesus. Ele diz: Paulo, servo de Deus. Paulo não vai dar carteirada dizendo: olha, eu, Paulo, apóstolo, que tive um encontro com Cristo no caminho de Damasco, que fui levado ao terceiro céu. Não! Paulo sabe quem ele é em Cristo. Paulo conhece a sua identidade em Cristo Jesus, e por isso ele fala: Paulo, servo de Deus. Você conhece gente que antes do nome coloca o título? Pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal. E se você não chamá-lo pelo título, ele se ofende, porque a identidade dele está atrelada ao título. Paulo não. Paulo faz questão de dizer que a sua identidade está firmada em uma identidade cristã carregada de humildade e, ao mesmo tempo, autoridade espiritual. Paulo diz: eu sou servo de Deus. E, meus irmãos, a palavra servo no grego é doulos, que literalmente é escravo. Não é servo empregado, não é o que trabalha por contrato e salário, mas aquele escravo que pertence ao seu Senhor inteiramente e por completo, cuja sua própria vontade está rendido ao outro. E Paulo se gloria nisso, em ser servo, escravo, não de homens, mas de Deus. Como orou o Santo Agostinho nas suas confissões, disse ele: Senhor, faça-me teu escravo, só então eu serei livre. E essa frase capta perfeitamente o sentimento do apóstolo Paulo, porque para Paulo a verdadeira liberdade está em sermos cativos a Cristo. Meus irmãos, o mundo moderno associa liberdade à ausência de autoridade e senhores. Mas Paulo nos lembra que a liberdade cristã é submissão voluntária ao único Senhor que é digno de dominar o nosso coração. E Paulo diz: eu sou servo de Deus. Em um mundo que tenta apresentar para nós outros senhores, sejamos lembrados essa noite dessa verdade.
Nós servimos a um Senhor, e Ele não é César. Cristo é o Kyrios. Cristo é o Senhor, e nós somos seus servos, seus escravos, e nisso consiste a nossa liberdade. Paulo ainda fala que além de servo, ele é apóstolo de Jesus Cristo, e você sabe, a palavra apóstolo significa enviado. E no Novo Testamento há dois sentidos para essa palavra: um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, todos os discípulos de Cristo são apóstolos, ou seja, são enviados. Enviados para quê? Para pregar o Evangelho. Então, se você é um enviado para pregar, você, no sentido amplo, é um apóstolo, mas no sentido estrito, o apóstolo se aplica somente aos 12 apóstolos e a Paulo, que foram chamados diretamente por Cristo. Foram testemunhas oculares de Cristo, da sua ressurreição, e foram comissionados para escrever o Novo Testamento e para fundamentar a fé apostólica da igreja. Veja, essas duas palavras, servo e apóstolo, juntas revelam esse equilíbrio extraordinário da liderança cristã. Paulo é servo, dependência, mas também é apóstolo, autoridade. De modo, meus irmãos, que quem não é servo no reino de Deus não pode ser líder no reino de Deus. A autoridade apostólica de Paulo é precedida por sua consciência de serviço. Meus amados irmãos, logo de início, o apóstolo Paulo declara o propósito da sua carta. Veja o que ele disse: Paulo, apóstolo ou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e agora ele vai declarar para quê ele está escrevendo a carta de Tito. Disse ele: para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Como disse, Paulo não escreve por vaidade nem prega por fama. O ministério de Paulo tem uma finalidade clara: conduzir os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento. E é impressionante como o apóstolo Paulo resume toda a sua missão em uma única frase, essa que a gente leu. A fé, irmãos, é o ponto de partida da vida do cristão. A fé é exatamente esse meio pelo qual os eleitos são reconciliados com Deus na obra de Jesus Cristo. Mas Paulo não para na fé inicial. Ele fala também do conhecimento da verdade. E aqui o conhecimento não é apenas intelectual, não é o aprendizado mimético, o processo de imitação. Paulo está dizendo que o Evangelho não é apenas para ser crido, mas para ser experimentado, vivido na nossa vida prática mais cotidiana. O objetivo da fé, as palavras de Paulo, é conduzir os crentes ao conhecimento. E o resultado do conhecimento é a piedade. Meus irmãos, a palavra piedade é uma das palavras que o apóstolo Paulo mais gosta de usar. Sempre Paulo está falando sobre piedade. Mas já parou para pensar como o nosso conceito de piedade é um tanto quanto equivocado? O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra piedade? Por exemplo, quando alguém fala assim: olha, fulano teve piedade de ciclano, o que você pensa? Fulano teve o quê? Teve pena. Porque na nossa cabeça pós-moderna, a palavra piedade, ela ganhou essa conotação. Porém, a ideia bíblica, especialmente do Novo Testamento para piedade, não tem essa conotação. Ao contrário, piedade, nas palavras de Paulo, significa uma vida moldada pela reverência a Deus. Em outras palavras, piedade é levar Deus a sério, é amá-lo sobre todas as coisas. Piedade, portanto, é viver na presença de Deus com uma consciência santa, é ter uma vida coerente com aquilo que professamos com os lábios. Isso é piedade. Para nós hoje, meus irmãos, a piedade
É quando o Evangelho deixa de ser assunto do domingo e passa a ser prática na segunda. É a prática da vida cristã. Isso é uma vida piedosa. É quando a doutrina desce da cabeça e vai para o coração e, por consequência, muda os nossos atos. Piedade é quando o conhecimento de Deus nos torna diferentes. E sim, meus irmãos, o discípulo de Cristo vive de forma diferente. Parafraseando o pastor Luiz Saião, Deus te chamou para ser diferente, não esquisito. Amém? Porque muita gente não ânsia de ser diferente e um crente esquisito, estranho, repelente, com espiritualidade que ninguém quer dar perto. O discípulo de Jesus tem o seu caráter construído no fato de que ele é diferente na sua conduta de vida. Piedade, irmãos, é essa fé encarnada, é a teologia tornada vida. Portanto, estamos aqui diante do apóstolo Paulo, trazendo nas suas primeiras palavras tudo aquilo que nós precisamos entender a respeito da piedade e da vida cristã. Ele continua, olha o que ele diz no verso 2: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Paulo continua sua saudação e agora vai aprofundar ainda mais. Ele agora vai alicerçar o alcance da fé e dessa missão. Diz ele que o seu propósito ao escrever a carta a Tito é conduzir, levar os eleitos ao conhecimento da fé, da verdade, que conduz à piedade. Mas ele agora vai dizer que há um outro fundamento ao qual essa fé e esse conhecimento repousam, que é, escute bem, a esperança da vida eterna. Que coisa boa, né, irmãos? A nossa fé repousa nessa santa expectativa, a expectativa de uma vida que não para no aqui e no agora, mas que transcende para além da eternidade. Paulo então monta diante de nós uma tríade espiritual poderosa: fé, conhecimento e esperança. Me permita perguntá-lo aqui essa noite: o que é que tem alimentado a esperança no seu coração? Já parou para pensar que uma vida sem esperança é uma vida fadada ao fracasso em todos os âmbitos? Alguém que vive sem esperança de nada, que vive por viver, está vivendo simplesmente por existir. Václav Havel, um ex-presidente da República Tcheca, certa vez disse que a esperança não é a certeza da vitória, mas é a certeza da luta, e isso já é suficiente. A gente acorda todos os dias para trabalhar porque algum tipo de esperança nos move. Muitos depositam as suas esperanças na política, no cenário econômico. O cristão, meus irmãos, repousa a esperança do seu coração no fato de que a vida não termina aqui, mas que acima do sol existe uma realidade atemporal e eterna, que para sempre, um dia, estaremos com o nosso Senhor. Essa é a esperança da igreja, meus irmãos. A esperança de que sim, esse mundo mal vai passar e um dia, para sempre, estaremos com o nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo está falando de fé como um ponto de partida na caminhada, de crescimento do conhecimento como amadurecimento dessa fé, mas agora ele ainda fala dessa esperança como um horizonte para o qual a nossa vida cristã ela vai convergir. Meus irmãos, Paulo vai chamar essa esperança de vida eterna. E a vida eterna aqui não é algo abstrato, não é algo distante, não é algo vazio.
Na verdade, irmãos, essa vida eterna que Paulo está falando é, na verdade, uma realidade de quem já participa da vida em Cristo Jesus. Ou seja, estar em Cristo já é sinal de que nós desfrutamos da vida eterna. Quer ver um exemplo disso? O próprio Jesus disse em João 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. De modo, irmãos, que o Evangelho de Jesus já nos mostra que a vida eterna não é um evento que será inaugurado, mas para quem está em Cristo, nós já desfrutamos dessa eternidade. Portanto, em outras palavras, a vida eterna começa agora, quando nós estamos aqui conhecendo e desfrutando desse Deus. O que move o nosso coração, irmãos? Qual é a esperança do nosso coração? Você que é pai, que levanta todos os dias cedo para levantar o pão, o que move o seu coração em esperança? Você que se esforça para uma vida melhor, o que é que tem movido a esperança do seu coração? Pois bem, existe uma maior e incomparável: a realidade de que em Cristo Jesus nós já desfrutamos no aqui e no agora uma parte do que será revelado de eternidade e eternidade. Essa esperança é o nosso combustível para enfrentar a vida e os seus desafios. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. O apóstolo Paulo está trabalhando essa esperança em nós. E o que é que torna essa esperança confiável? Ele vai dizer. Paulo vai aplicar essa esperança ao caráter do Deus que não mente. Olha o que ele disse ainda no versículo 2. Essa esperança se fundamenta na vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E, meus irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo use a expressão o Deus que não mente, porque, não sei se você lembra, mas aqui na introdução eu falei que os cretenses, aonde Tito estava, eram conhecidos por serem mentirosos. Eram conhecidos por suas motivações erradas, falsidade. O poeta Epimênides, que Paulo cita no versículo 12 dessa carta, dizia: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ou seja, a cultura local onde Tito estava mergulhada em mentira, falsidade, dissimulação, desonestidade. E parece que eu estou falando do nosso tempo, né? Mas é desse termo aqui. E veja, nessa cultura mergulhada no que era mentiroso, o apóstolo Paulo intencionalmente ele vai consolar os crentes, mostrando um caráter de um Deus que não mente. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque os homens mentem. Sim ou não? Deus não. Os homens mudam. Sim ou não? Deus não. Os líderes falham, mas o Deus que prometeu permanece fiel. Portanto, a nossa esperança não está no homem, não está no cenário econômico mundial. A nossa esperança está... Segura aí, meu irmão. A nossa esperança é porque o nosso sonoplasta não veio, mas aí a gente está tendo esse contratempo. Mas veja bem, a nossa esperança está na realidade de um Deus que não muda. Tiago diz, aliás, ano que vem, vamos ter aqui uma exposição na carta de Tiago. E meus irmãos, se a gente ficou impactado com Eclesiastes, eu diria que Tiago está na mesma vibe ali. E Tiago vai dizer que o Deus que a gente serve, nele não há mudança, nem sombra de variação de dúvida. Ou seja, no nosso Deus, nós podemos confiar, porque de fato Ele não
muda, Ele é imutável. Deus não mente. Ele não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. Paulo disse que essa promessa, portanto, foi feita antes do fim, ou antes dos tempos eternos. Paulo está lembrando o seu filho na fé, Tito, o seguinte: Tito, você está cercado por uma cultura mentirosa, decadente, mas o evangelho que você prega nunca falha, porque ele vem de um Deus imutável. Versículo 3, Paulo diz: no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. É interessante como Paulo está juntando todas as peças do quebra-cabeça. Ele está saudando Tito, dizendo para quem que ele escreveu, para levar os crentes, os eleitos, à fé, à maturidade, à piedade. Ele fala ainda desse processo da esperança na vida eterna, e agora ele vai dizer como isso se manifestou na ação do tempo, disse ele, que no devido tempo, e essa expressão nos lembra com clareza, meus irmãos, que o nosso Deus, além de sábio, Ele não se apressa e também nunca está atrasado. Essa é uma expressão que nos lembra que o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo e que, portanto, o tempo é servo de Deus e não seu inimigo. Nós é que temos problema com o tempo. Sim ou não? A gente se atrasa e acha normal. Sabia que se atrasar para compromisso é pecado? Sim, é pecado. São pecados aceitáveis, né? Mas é pecado. Porque quando você dá a sua palavra, diz a Bíblia que ela tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, somos nós que temos problemas com o tempo. O nosso Deus, não. O tempo para Deus não é um tirano, é um servo obediente. E o apóstolo Paulo diz a Tito, de modo muito claro, que existe no plano de Deus um momento certo para a manifestação do seu plano divino e eterno. Meus irmãos, acredite, há um devido tempo para cada propósito de Deus, e essa convicção deve nos levar à paciência e à confiança. Paulo vai entender que a relação entre evangelho e salvação que nos alcançou não aconteceu por acaso, mas que no momento certo o Senhor abriu os nossos olhos. Eu conheço muitos irmãos que sempre falam assim: pastor, se eu soubesse que ser crente era tão bom, eu teria me convertido antes. Mas e quem disse que essa ação é você quem toma? Não é. A nossa condição diante de Deus na salvação é de estarmos cegos espiritualmente. O Senhor, meus irmãos, é que abre os nossos olhos espirituais para que aí a gente responda esse chamado à salvação. Portanto, Paulo nos mostra que ele, no seu devido tempo, trouxe luz à sua palavra. E que imagem poderosa, irmãos! Que imagem maravilhosa! Porque a palavra de Deus antes estava oculta aos nossos olhos. A palavra de Deus era como um tesouro misterioso da qual a gente não conseguia enxergar. Até que um dia, em um glorioso dia, o Senhor, de forma poderosa, abriu os nossos olhos. E nós que andávamos em trevas, vimos uma grande luz. Meus irmãos, Atos 16 diz que Paulo pregou em Filipos. E olha a expressão do texto: o Senhor abriu os olhos de Lídia, uma vendedora de púrpura. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, meus irmãos. Nós estávamos cegos, não enxergávamos Deus e a sua palavra, até que um dia Ele nos amou e abriu os nossos olhos para a verdade do Evangelho. E qual é o meio que Ele faz isso? Paulo diz: por meio da pregação. É interessante isso, que o Deus que escolhe pessoas, que tem os seus eleitos, também predestinou o meio
meio para o qual essas pessoas chegarão à fé, que é a pregação. Por isso, irmãos, que a gente evangeliza. Muita gente fala assim, né, pastor, para que evangelizar se Deus já sabe quem vai ser salvo? Porque, irmãos, a pregação do Evangelho é o meio pelo qual esses eleitos serão chamados à fé. E que bom, né, irmãos? Que bom que o Senhor nos incutiu essa missão. Que bom que o Senhor nos comissionou para essa missão, porque Ele podia usar anjos. Eu acho que seria muito melhor, né, os anjos pregando. Imagine Miguel pregando com espada de fogo na mão. E aí, quer se converter? Não, então, deixa eu cortar aqui sua cabeça aqui. Ele podia ter feito de qualquer outra forma, ele mesmo falando, mas ele escolheu usar vasos frágeis como você e eu, para pregar o seu poderoso Evangelho. Paulo então se vê como um instrumento na missão de Deus. Disse ele: essa missão foi a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Meus irmãos, a pregação para um pregador fiel não é uma atividade voluntária, mas uma missão divina. Quando um pregador sobe ao púlpito e proclama a palavra de Deus, ele não está apenas falando de Deus, mas ele está sendo usado por Deus para manifestar a sua palavra no tempo certo. E no final, Paulo diz que tudo isso foi por ordem de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, o decreto soberano para que a gente pregue a palavra é um decreto vindo do próprio Deus. O tempo de Deus é perfeito, né, irmãos? Ele revela a palavra para nós por meio da proclamação, da pregação, e por isso nós devemos dar valor à pregação fiel, porque ela é uma obra contínua de Deus em nós. Por fim, Paulo vai concluir a sua saudação no versículo 4, dizendo o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo finaliza a sua saudação a Tito, e é interessante que essa saudação de Tito ela é a segunda mais longa das cartas de Paulo. A primeira é de Romanos, e nessa saudação a Tito a gente percebe algumas características, especialmente no que diz respeito a relacionamento discipulador. Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho. Meus irmãos, eu tinha um professor no seminário que dizia o seguinte: se na igreja local a qual você faz parte, você não enxerga alguém que seja seu irmão, ou seu pai, ou seu filho, você está vivendo a fé errada. Porque, irmãos, essa fé aqui, isso que a gente vive aqui, é uma ligação tão espiritual que as únicas palavras que conseguem definir aquilo que a gente vive em Cristo é a proximidade familiar. Paulo não está chamando Tito e nem chamou Timóteo de filho como se quisesse impressionar. Não, é porque é verdade mesmo. Já parou para pensar como ser crente é algo interessante, irmãos? Por exemplo, a gente se conheceu, digamos, aqui agora. Eu conheci vocês aqui agora, eu sou crente, você também. Eu lhe conheci agora e eu vou lhe chamar de irmão. E é verdade, né? Isso não é mentira, é verdade. Só o crente pode viver isso, sim ou não? Eu lhe conheci agora, nunca lhe vi antes. E eu posso lhe chamar de irmão e isso ser verdade, não é mentira, não é hipocrisia. É tipo, Saulo se converte no caminho de Damasco, fica cego. Aí quando ele está orando, Deus move o coração de Ananias, diz: vai lá à casa direita, ore para o Saulo, ele se converteu, ele vai estar orando. Aí quando Ananias chega, que encontra Saulo, diz a Bíblia que Ananias, a primeira coisa que Ananias fala é: irmão Saulo. Meus irmãos, olha que interessante. Há dias atrás, esse mesmo Saulo não era irmão não, ele era matador de crente, perseguidor da igreja, estava indo para matar os cristãos, se converteu. Aí Ananias fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que encontrou no caminho me enviou até você.
Irmão, se você olhar para alguém aqui e dizer, não encontrar irmão, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Tem alguma coisa errada com a nossa vivência prática de igreja. Isso aqui não é um clube, irmãos. Isso aqui não é um ponto de encontro aos domingos, mas é vida entre os domingos. De modo que a linguagem do Novo Testamento é esse cuidado de uns para com os outros, orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, se alegrar uns com os outros, chorar uns com os outros. Paulo diz que Tito é o seu filho, não é um vínculo de sangue, mas uma ligação de quem nasceu no Evangelho de Jesus. Tito era grego, Paulo era judeu, dois mundos diferentes, mas no Evangelho as nossas diferenças caem por terra. No Evangelho, palmeirense e corintiano se chamam de irmãos. Amém, Davi? No Evangelho, meus irmãos, os que antes eram inimigos por conta da cruz de Cristo, agora são reconciliados. O discipulado de Paulo com Tito é esse retrato do caminho maduro do discipulado cristão. Paulo então vai dizer a ele que essa fé a qual eles compartilham é uma fé comum. E é interessante essa fé, a nossa fé, irmãos, ela é comum, ou seja, existe uma partilha espiritual comum que nos une. Mesmo Tito sendo grego, Paulo sendo judeu, a fé cristã, ela é uníssona. A fé cristã, meus irmãos, ela compartilha de verdades que são uma só. E por mais que a gente tenha periféricos ou questões periféricas menores, como governo de igreja, doutrinas que não vão nos separar, o todo do Evangelho é sempre mais importante. Por fim, o apóstolo Paulo, ele vai declarar a Tito a seguinte expressão: graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que graça e paz é a expressão que a gente usa para saudar uns aos outros, né? A gente vê o irmão aqui e fala, meu irmão, graça e paz. E não é à toa essa expressão. Essa é a saudação que o apóstolo Paulo usava para saudar os crentes a qual ele escrevia. Só que, meus irmãos, graça e paz é muito mais que uma expressão de saudação. A profundidade dessa expressão é amplamente teológica, de modo que graça é uma palavra que vem do grego charis, que dá a ideia da saudação helênica, expressando favor imerecido, benevolência gratuita. Paz é uma palavra do hebraico, a tão conhecida shalom, que dá a ideia não apenas de ausência de guerra, mas de completude, de inteireza, de prosperidade. Portanto, Paulo junta essas duas palavras, esses dois mundos em uma única expressão, nos mostrando que o Evangelho é a plenitude dessa realidade, de modo que é a graça que produz paz, e a paz flui da graça. Em Cristo Jesus, meus irmãos, a plenitude da paz e o favor divino se encontram. A graça nos alcança, a paz nos sustenta. A graça é o dom que nos tira da condenação. A paz é o estado perene do nosso coração diante de Deus. A graça é o favor que nós não merecíamos. A paz nos lembra que nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Meus irmãos, graça e paz é, portanto, a realidade do Evangelho. Em síntese, irmãos, Paulo está escrevendo ao seu pupilo na fé, seu filho Tito,
ao seu discípulo amado para lembrá-lo verdades preciosas do discipulado, que requer essa imagem didática do discípulo e discipulador. Essa semana, preparando esse sermão, eu fiquei pensando que ilustração usaria para concluir. E lembrei de um grande clássico do cinema mundial, o famoso Karate Kid. Quem já assistiu aqui Karate Kid? Só? Não sei o que mais. Karate Kid é bem... Você é karateca, você assistiu bastante. Karate Kid é um clássico do cinema mundial e conta a história de um jovem inseguro chamado Daniel LaRusso, que depois é chamado de Daniel San, e o seu mestre, que tem por nome Senhor Miyagi. São personagens que todos nós conhecemos. E, na minha opinião, a imagem de Daniel e o Senhor Miyagi é uma das imagens mais belas que o cinema produziu sobre discipulado. Daniel queria aprender karatê para poder se defender, aprender golpes, força e técnica. Mas o velho Senhor Miyagi tinha outro propósito. Ele queria formar o caráter de Daniel antes de ensiná-lo a lutar. Há uma cena marcante no filme em que Daniel está impaciente, cansado de apenas ficar lavando os pratos, pintando as cercas, e ele pensa que o mestre está usando ele para fazer os seus serviços domésticos. Mas aí então o Senhor Miyagi mostra que cada movimento, cada repetição, cada gesto, por mais simples que fosse, estava formando nele algo muito maior do que simplesmente habilidade ou técnica. Estava formando disciplina, equilíbrio e paciência. O mestre Miyagi diz: primeiro, aprender equilíbrio. Equilíbrio é tudo em suas palavras. Sábio o mestre Miyagi, porque de fato, meus irmãos, essa cena ela é uma metáfora do discipulado cristão, porque Paulo também foi um mestre que formava não apenas pregadores, mas homens de Deus fiéis. Ele olhou para Tito, um jovem grego, e enxergou nele potencial para ser um líder fiel, íntegro e piedoso. Tito, por sua vez, aprendeu com Paulo não apenas o conteúdo da fé, mas a forma de viver essa fé com equilíbrio, graça e verdade. Meus irmãos, o discipulado cristão é exatamente isso. Não é uma simples transferência de conhecimento, é formação de caráter. Eu posso me lembrar aqui de grandes irmãos que me ajudaram na fé, que especialmente no início da minha jornada viram em mim algo que eu não via, que disseram: você um dia vai ser um pregador da palavra, um pastor, e eu não imaginava que o Senhor podia fazer isso. E essa é, meus irmãos, a realidade do Evangelho. Paulo foi para Tito, que o Senhor Miyagi foi para Daniel, um mestre paciente, intencional e amoroso. Mas há uma diferença essencial nesses dois caminhos. O discipulado cristão não termina em nós, não é para potencializar as nossas técnicas, as nossas habilidades, mas é para apontar a Cristo, aquele que é o nosso grande mestre. Foi Cristo, meus irmãos, que chamou Paulo. Foi Cristo quem transformou a vida de Paulo, e também foi Cristo quem chamou Tito. É Cristo que continua nos chamando e moldando o nosso caráter hoje. Nós somos discípulos de Cristo Jesus, meus irmãos. Paulo teve Tito, Miyagi teve Daniel, Cristo tem você. E como discípulo de Cristo Jesus, nós somos chamados a formar outros discípulos para a glória de Deus. E veja o efeito catalisador disso: um discípulo que forma outro, e o Evangelho avança para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos fala nessa noite. Semana que vem nós vamos adentrar o conteúdo da carta de Paulo a Tito, e certamente seremos ainda mais edificados. Vamos orar?
Se você puder, por favor, feche seus olhos.